principal cidade do centro-oeste do Brasil, a capital de Goiás sempre foi uma cidade musical. Famosa por revelar as principais duplas sertanejas do Brasil, Goiânia se firmou como um símbolo desse estilo de vida ligado tanto à cultura rural quanto ao pujante agronegócio. Só que, curiosamente, aqui, um grupo de roqueiros fez uma espécie de cavalo de Troia cultural na cidade. Eles decidiram criar seu próprio espaço para quem curte esse outro estilo de vida e esse outro som. Hoje a gente conhece uma capital de Goiás um pouco diferente. Talvez a nova capital do rock alternativo brasileiro. O Segue o Som de hoje é aqui em Goiânia Rock City. Eles são um novo fenômeno psicodélico do rock brasileiro e são aqui de Goiânia. A gente vai descobrir agora como os rapazes do Bugarins foram descobertos pelo selo norte-americano Other Music e foram então catapultados para a cena indie rock mundial. Hoje eles passam muito mais tempo na gringa do que aqui no Brasil, mas eu consegui pegar eles antes de ir para o aeroporto a caminho de mais uma turnê. Com vocês, os Bugarins. Só pra voltar. O sangue é quente, é de fazer o sonho ferventar. Aquece até fazer o sonho evaporar. Estamos aqui com Bugarins, finalmente. Uma honra ter vocês no programa. Obrigado pela presença, obrigado pelo tempo de vocês aí na correria total. Como é que vocês foram definindo o formato até virar uma banda no formato que vocês tocam? 2 guitarras, baixo, bateria? Quando eu e o Dinho, a gente saiu do ensino médio e começamos a gravar as músicas que se tornaram as faixas do primeiro disco, né? Mas até então era só a gente se encontrando para gravar. A gente já tinha o Hans, que era um baterista que tocava com a gente em outras bandas, não sei o quê. E só no começo de 2013 que aí o Dinho chamou o Rafael pra gente fazer um primeiro ensaio. E desse primeiro ensaio já saiu música que já entrou no segundo disco e aí já meio que formatou assim, o som que seria o som do Bugarins pra frente, né? E depois com a entrada do Inayan também na bateria, a coisa também foi pro outro lado. Então foi meio que isso, assim, saiu de um projeto totalmente despretensioso, de quarto, e nessa coisa de só tentar mesmo achar o som ao vivo para conseguir tocar com 2 guitarras e uma bateria, que era a intenção inicial, e a gente foi fazendo funcionar até o que é hoje mesmo. Goiânia tem uma característica que tem uma cena ao vivo muito forte, né? E isso até causa um outro efeito, que as bandas às vezes elas não sentem a necessidade imediata de ter um trabalho editado, né? Pra gente, a influência que a cena de Goiânia deu pra gente foi muito isso, a gente virar uma banda boa de palco, assim, ter um show conciso e que funcionasse antes mesmo de fazer um show, porque nossa intenção era mesmo gravar material e lançar antes de querer ser uma banda ao vivo, porque a gente já tinha banda em Goiânia que só tocava e não tinha nada gravado, né? Ficava nessa coisa de fazer show todo fim de semana e ter gente que conhecia as músicas, mas não tinha como ouvir numa qualidade legal, então a gente simplesmente não tinha uma gravação nenhuma da música. Então, o Bugarins era meio que a gente tentando fazer o oposto disso. A gente queria
começar gravando as coisas, depois a gente foi parar para pensar em como fazer aquilo ao vivo, mas quando pegou para fazer ao vivo a gente já tinha um padrão do que a gente queria também pro show, por já ter tido tantas bandas, por ver tanto show de bandas em Goiânia também. Então a gente fala que o que mais influenciou da cena goianiense não foi propriamente o gênero ou estilo musical das bandas, ou então o jeito de gravar, foi muito mais essa coisa da cultura do ao vivo e do fazer o show funcionar independente da circunstância, funcionar num palcão, funcionar numa casinha para 150 pessoas, numa casinha para 50 pessoas com um amp tosco. Então era bem isso, essa lógica de Goiânia de você dar bons shows independente da estrutura e independente se você é uma banda com disco ou não, assim. Desde o início da banda, vocês já se preocuparam em pensar a banda como uma empresa? Como é que vocês iam gerir isso, tanto artisticamente como administrativamente, para a banda funcionar, para a banda ir para frente, ou isso foi num segundo momento? Sim, acho que isso não teve muito a ver com a parte criativa, porque o primeiro impulso criativo da banda surgiu mesmo no ensino médio, quando a gente estava escrevendo músicas que não eram para nenhum dos projetos que a gente tocava oficialmente. E quando a gente estava com esse material reunido, a gente tinha confiança de que daria certo, mas lógico que não na proporção que as coisas aconteceram. Essa maior proporção para organizar e administrar a banda mesmo e ter que fazer projeções, essas coisas, veio com o interesse da gravadora americana, que aí elevou a coisa para outro patamar pra gente muito rápido, né? A gente estava, sei lá, com 3 meses, 4 meses de banda ensaiando simplesmente, e aí rolou esse interesse da gravadora americana para lançar o EP que a gente tinha soltado online só no Bandcamp, e aí isso já envolvendo contrato, envolvendo, como você falou, editar as músicas, prensar vinil, prensar CD, e aí pra gente já virou essa outra coisa. Mas o contato veio a partir de uma iniciativa sua, né? De realmente organizar esse material e enviar para vários selos. Sim, veio da iniciativa minha, mas não diretamente, porque assim, eu peguei o material da gente, reuni, escrevi um e-mail em inglês, mandei para vários blogs, para vários selos, mas a Other Music, que foi o selo que lançou os nossos 2 primeiros discos, não tinha sido um selo que eu tinha mandado. O que aconteceu foi que um blog underground, um Gakubaka, postou, eles fizeram uma resenha bem legal e essa resenha foi replicada por vários outros sitezinhos tão undergrounds quanto, assim, coisas bem pequenas, e aí um cara da Carolina do Norte, Marcos Loop, escutou por causa desse blog, mostrou pro Gordon, que hoje é nosso empresário, e o Gordon apresentou para o Other Music. Então foi uma coisa meio que tipo de ouvintes que ficaram cativados mesmo pelo som, mas por causa disso, porque a gente mandou para outros blogs, para coisas assim, tentar sair um pouco da zona de conforto e tentar atingir uma outra galera, mas que a gente via que falava de coisas parecidas. Esse blog em específico falava de coisas com mais características de som lo-fi e também de som dos anos 60, então eu pensei que podia dar certo, e também que Bulgarins, por ser cantado em português, teria uma certa conexão com Mutantes, não sei o quê, e que os gringos poderiam também achar legal, e não deu outra, assim. Ele já fez uma resenha, esse site, um Gakubaka, fez uma resenha que pra gente, eu lembro quando a gente leu, a gente ficou satisfeito só do cara ter escrito aquilo sobre as músicas, entendeu? Falar bem em 2 parágrafos, e citar tais artistas e falar da gravação. Só que, tipo, 3 semanas depois dessa resenha, chegou esse contato direto da gravadora, e aí, só depois que a gente foi saber do telefone sem fio, todo assim, até chegar no Other Music. Isso. Tem até hoje uma referência do Brasil como sendo um gerador de boa música psicodélica, desde os Mutantes, a Tropicália em geral. Aí você vai ligando os pontos, né? O Beck ter feito uma música chamada Tropicália, falando do Jorge Ben também, além do Caetano e tal. E acabou que tudo isso fez um caminho que ajudou vocês a serem identificados. Sim, junto também com essa revival, né, do psicodélico hoje em dia, que virou meio que um estilo do mesmo jeito que o electro rock estava em alta durante um tempo, não sei o que. Hoje em dia... Ou na época do CSS era o New Rave, por exemplo, que tinha um label para isso, né? Então, essa coisa, eu acho que muitas vezes tem essas coisas dos trends, e com a gente, como você falou, tipo assim, pra gente, na minha opinião, quando eu fui mandar pros blogs de fora, porque eu imaginava que seria isso, a galera ia ter uma relação com aquela coisa bem caseira, bem artesanal, e teria um monte de referência para poder ser pega também, tanto essa nova psicodelia, tanto gravações lo-fi, Tropicália, e ia conseguir juntar isso de um jeito legal. E pra gente, como você falou, foi meio que uma junção de caminhos e de
pessoas que foram fisgadas pela música brasileira que também fizeram esse som ser interessante para uma gravadora de lá lançar também. Dinho, como é que você vê assim, semelhanças e diferenças entre fazer uma música psicodélica hoje, no século XXI, e nos anos 60? Essa nossa coisa do bem que chegar, gravar umas músicas em casa, me chamar pra gente ir lá e gravar umas músicas em casa é uma coisa que nos anos 60 não existia, né? Que se juntava mesmo pra tocar um violão. Então acho que, por exemplo, fazer isso é uma coisa muito do agora, muito dessa modo de fazer, né? O modo de fazer é muito dessa geração de agora, que sei lá, vamos pôr aí nos Estados Unidos e até aqui desde os anos 90, por exemplo, aqui no Rio tem, vamos pegar o Cassinha aí, essa galera que também já vem brincando com essa coisa de timbre, de criar som novo, de mexer com, sei lá, abalar o referencial, porque a gente tá vindo num fluxo de você poder ter acesso a tanta coisa, de você poder ouvir tanta coisa, que não tem como você me falar que fazer música hoje em dia, o ponto inicial é o mesmo ponto inicial que acontecia nos anos 60. Isso você acha que se estende também à maneira como vocês encaram seus próprios shows? Porque eu acho que uma coisa interessante dos shows de vocês é a maneira como vocês interpretam, mesmo sendo canções, né, o formato delas parece um formato muito mais fluido. Isso dá um tom um pouco psicodélico pro show também, né? Essa fluidez, você não sabe quando é que começa uma música, quando é que termina a outra. Eu acho que é isso, por exemplo, um dos exercícios mais bacana que eu acho que a gente fez como banda, que a gente conseguiu fazer. Porque era essa coisa de gravar música sobre eu e o Ben que juntar lá, virar umas coisas e chegar numas canções. De repente virou banda e tem que fazer show. Então como é que você ainda vai conseguir levar esse tesão de criar som? Então acho que essa brincadeira que a gente conseguiu ter no palco com as canções, que depois que o Inayan entrou, isso acabou chegando, isso foi muito aprimorado. Ter um novo diálogo da coisa assim, sabe? Você conseguir meio que desprender a concepção de show, música, apresentar a canção e realmente propor uma experiência para a pessoa que está ali ouvindo, diferente talvez daquela que ela vai ter no disco, e uma experiência única daquela noite, que é isso que dá para fazer com o show, e pra gente também, porque pô, a gente entrou nessas aí, cara, a gente não tinha feito nenhum show, já tinha essa história de contrato, esse tipo de coisa, de repente no primeiro ano de banda, quer dizer, no segundo ano de banda tocando, a gente tinha feito 150 shows. Ano passado a gente fez 102 shows. Então não tem como chegar lá e mandar a canção, não, cara. Não vai fazer sentido nenhum pra ninguém. Queria fazer uma pergunta pro Inayan sobre a sua entrada na banda. Claro que não dá pra gente não falar do Macaco Bong, que é uma das bandas instrumentais que mais tiveram relevância nos últimos tempos no Brasil, né? Acho que a música instrumental que a gente fazia na época do Macaco era muito isso, era um caminho a ser feito, mas que você tem milhares de formas de fazer esse caminho, né? Você tem algumas coisas que fazem parte desse caminho, mas outras podem ser mudadas. E com o Bugarins eu comecei a ver muito isso, assim, eu acho que foi uma forma onde eu me senti muito tranquilo e muito parte dentro desse processo, por vir de uma escola de música instrumental, de música experimental, de referências mais de jazz, fusion, e cair numa banda que eu olhava de fora e tinha uma percepção que era muito mais uma coisa de, né, sei lá, um apelo pop muito maior do que as coisas que eu tinha feito. Não vou falar mal hoje não. Mas e que caiu como uma luva, assim, essa experiência que os meninos tiveram de construção de show é muito grande, foi muito grande, né? Quando eu entrei na banda, os moleques tinham feito isso, 150 e pouco shows no ano, sacou? E tocando pra caralho todos os dias. E eu falei, cara, não, isso tem
tem uma consistência, né? Isso tem são pessoas novas, mas que, cara, já são experientes, né? São meninos novos, mas muito experientes nesse quesito. O Macaco Bongo era a banda de Cuiabá e tinha Goiânia como referência nisso aí, porque foi uma cidade que em 20 anos de história, assim, pelo menos documentada de rock, assim, de grandes eventos, de eventos que hoje são grandes, mas que começaram há 20 anos, e selos e tudo mais. Nisso aí nasce uma cena propriamente dita, né, que muitas vezes as pessoas podem não ver desse jeito, mas que pra mim só diz, por exemplo, de ter uma figura como o Inayan circulando pela cidade, com o Macaco Bongo todo ano passando lá e criando uma relação com a cidade. No final das contas, quando o Hans teve que sair da banda, ter sido uma coisa tão simples, um batera de Cuiabá que morou no Rio e que morava em São Paulo até então, ir para Goiânia para tocar com a gente, isso é uma coisa que acho que só Goiânia poderia fazer pela gente mesmo, né? No próximo bloco a gente vai ver que o rock aqui em Goiânia também é coisa de casal. Eu vou entrevistar os namorados intensos da banda Carne Doce. Não sai daí, segue o som, volta em 2 minutos. Então, Carne Doce é um projeto que nasceu dentro de casa, né? Eu fico curioso, porque vocês já eram um casal e tinham bandas separadamente, né? Como é que surgiu o ímpeto de misturar as coisas e começar a trabalhar realmente juntos? Ele tinha um projeto dele, descobri o meu, eu cantava numa banda de rock 70. E aí quando a gente saiu desses projetos por motivos diferentes, o dele acabou. E no meu eu saí mesmo da banda e a gente ficou sozinho em casa aí, sem banda, sem projeto, cada um mexendo com música no seu canto. Eu tinha umas letras soltas, fui mostrar pra ele, ele gostou e a gente resolveu fazer esse projeto. E num projeto com vocês, acho que o que me chamou a atenção é que casou muito a visão feminina, né? Que aflora das suas letras, né? Porque você é a letrista do projeto. Sim. E ao mesmo tempo a sua marca como instrumentista. O Mac veio me incentivando mesmo, assim, isso que você falou das letras, né? Eu sou a frontman da banda, assim, então ele veio me dando esse suporte e me encorajando. E é interessante que na minha personalidade isso combina totalmente, porque eu sou tímida, eu preciso de alguém falando vai, você é ótima, para eu acreditar nisso e fazer alguma coisa. E eu ainda me sinto muito amadora, assim, como compositora, então eu sinto que as músicas saem meio frescas e pode surgir qualquer tipo de ritmo. Então, sobre a sonoridade da banda, eu estou curioso para saber como é que vocês lapidaram isso, porque dá para ver que é muito bem construído e é um rock muito pessoal, muito com a cara de vocês e, obviamente, que remete a várias pontas de conexão com o lado roqueiro da MPB, da música brasileira mesmo. Uhum. Da onde vem essa construção? As canções surgem meio que em aberto mesmo, assim, às vezes, não sei se posso dizer isso, mas ela não vem com uma orientação rítmica ou estética, assim, prévia, e aí isso abre caminho para que cada um dos integrantes coloque a forma que ele quiser ali. As suas influências, E os integrantes, eles têm influências bem diferentes, assim, bem cada diferentes, um. cada um Até quando nosso visual mesmo já entrega que nós somos pessoas muito diferentes, a gente é mas que a gente uma coisa muito heterogênea. Isso é muito interessante. Agora, vocês já têm trabalhos prévios, além do Carne Doce, e acompanham esse florescimento da cena musical de Goiânia, que está gerando cada vez mais pontas como vocês, como Hellbenders, Bulgarins. Como é que vocês definem esse ambiente aqui em Goiânia? O que ele tem de especial que está fomentando a carreira de tantas bandas? Eu acho que ele tem a cena tem essa história, né? Já são longos anos, são mais de 20 anos. Eu comecei a ir no rock, que eu tinha uns 15 anos, já faz uns 15 anos isso. E
a gente se inspira primeiro na cena de Goiânia para depois pensar no que a gente pode fazer fora, assim. Eu falo que quando você vê os festivais aqui em Goiânia, essa molecada, essa galera adolescente, é esse que é o sonho, tocar no Martins Sererê, é tocar no Vaca Amarela, no Bananada, no Goiânia Nós. É esse que é o foco principal, é esse que estimula, sabe? Você vê os artistas ali tocando, e essa proximidade, e essa conversa, e isso, tocar em Goiânia já é um grande evento, já é um sonho, é o primeiro sonho, é tocar E a partir do momento que você nesses entra, lugares. você começa a participar de um circuito, assim. Hora você tá no palco, hora você tá na plateia, e seu amigo tá no palco, você tá assistindo, e depois você já tá se encontrando. As pessoas vão se encontrando, se batendo, e vão tirando sentido daí, assim. Cada vez mais os artistas têm que desenvolver várias competências Sim. administrativas, né? Criar essa ideia, entender qual o circuito possível. Eu costumo falar que mais de 80% do meu trabalho para a banda não está relacionado a pegar a guitarra, pegar o violão, papel, criar, estar no palco, assim. Esses 80% são um trabalho, esse trabalho de empreender, de tentar administrar, de pensar como organizar. É um trabalho de negócio, assim. A gente tem exemplos de bandas que conseguem se estruturar como empresas e conseguem funcionar de maneira saudável, sem ter que recorrer a essa estrutura de quem realmente comandou o business nos últimos anos, né? Que são as gravadoras. Salma, você tem essa pecha de letrista, isso é muito marcante para a banda. Como é que é a repercussão do público para as suas letras, assim, porque isso virou uma marca da banda, é sempre pauta quando se fala do Carne Doce, falar das letras, da audácia das letras, a profundidade das letras e como isso toca pessoas diferentes. Para mim, essa coisa da via mais visceral, mais pessoal, mais autobiográfica, assim, é na verdade o que é mais confortável para mim compor. Então, eu não me sinto tanto sofrendo, me arriscando, entendeu? É um momento assim que eu me entrego e aí sai aquilo. E eu não acho genial, assim, acho razoável, acho legal, mas virou uma marca para a banda a questão das letras, né? Você fala em sempre estar se recolocando como mulher na sociedade, revendo o seu papel, o que você acha. Sim. E é interessante porque eu acho que você oferece um aprofundamento disso, né? Você como mulher já tem esse conhecimento de causa, óbvio, mas você mesmo critica, expõe mais facetas desse lado feminino na sociedade. Ai, que ótimo escutar isso. Que tem sido muito discutido. Você falar que tem mulheres que exercem poder através de uma submissão, eu acho super interessante colocar dessa forma. Tem agora já uma interpretação clichê e um estereótipo do que seria uma obra feminista, assim. E a minha pretensão não foi exatamente fazer uma obra feminista, foi fazer uma obra também refletindo sobre o feminismo, mas refletindo sobre mim e sobre as minhas contradições e sobre quando a gente é hipócrita e quando a gente é machista, quando eu sou machista. Então, são essas variações mesmo, são todas essas nuances que eu gosto de respeitar e de realçar nas letras. Eu vejo as mulheres como um ser humano, seres humanos complexos e cheios dessas incoerências também. E eu acho que vale a pena ressaltar isso para marcar mesmo essa complexidade.
falando dessa complexidade, dessa pessoalidade, né, das letras, eu acho que Artemisia é um exemplo muito marcante, né? Até porque teve um clipe que ficou Sim. super famoso e acho que a letra em si, você só escutar a música, você já sente um tranco, assim. Com o clipe isso ficou amplificado. Então, eu acho que o assunto, que é um assunto super importante, né? Eu acho que o clipe serviu muito bem a esse debate que foi gerado a partir da música. Quando eu comecei a escrever ela, eu percebi que tinha essa via de eu colocar a mulher como a máxima autoridade possível, como Deus mesmo. E que isso seria levar a questão do meu corpo, minhas regras ao máximo, assim, de não colocar nenhum porém, nenhum limite a isso. Eu não posso falar pelos outros meninos, mas eu sinto que a forma como a Salma escreve e fala representa. Assim, a gente se sente representado pelas letras da Carne Doce. Assim, não existe debate interno, assim, nem entre a gente, nem entre os meninos. Assim. Eu acho que você... Não. Até porque eu já chego meio que impondo, assim. Tá ótimo. Eu acho a Salma a melhor letrista do Brasil hoje. Ah, de longe. não, estou exagerando. Isso é falta de noção, mas tudo bem. Na minha falta de noção, na minha falta de, sei lá, de conhecer coisas realmente boas, no que se refere a boas letras, eu acho a Salma a melhor letrista do Brasil, sim. Então tá, obrigada. Já tá cansado da minha voz porque o tempo todo um timbre feminino é pra maioria algo enjoativo. Que tal se agora entrasse um homem aqui pra gente dar aquela variada? Não é um gosto pessoal, às vezes é o que pede o som. E eu ainda posso ser até que vogal e posso bater mal enquanto você me diz pra me inspirar nos cantantes e na ridaria. Eu posso até rir enquanto você conta uma piada que era minha. Uma das principais bandas de rock de Goiânia se associou e criou um estúdio de gravação. Depois eles ampliaram o projeto e esse mesmo estúdio passou a ser também um pub e eles começaram a fazer eventos e shows aqui. O espaço acabou virando um ponto de encontro natural da turma do rock de Goiânia. Essa é a história dos Hellbenders, porque afinal, quando você não tem um lugar para tocar, você cria um lugar para tocar, não é isso? Então vamos conversar com eles, vamos nessa. Hellbenders, bom ter vocês no Segue o Som. Prazer é nosso. Beleza. Queria começar falando sobre a cena de Goiânia. Assim, é uma coisa visível no Brasil inteiro que Goiânia é uma cena que está efervescendo cada vez mais e exportando, digamos assim, bandas para o Brasil e até para fora, no caso dos Bulgarins, né? Eu queria que vocês falassem qual é a visão de vocês daqui de dentro, do que essa cena tem de especial e quais são as dificuldades ao mesmo tempo que vocês encontram para fazer o trabalho acontecer aqui. Eu acho que a gente aqui em Goiânia tem um cenário de um mercado de música sertaneja muito grande e eu acho que essa cena surgiu um pouco desse movimento de resistência quanto a isso. Resistência não no sentido de negar essa raiz sertaneja, esse movimento forte que se tem, mas de mostrar que aqui tem vários outros estilos de música também com muita qualidade.
Hellbender já tem uma história de internacionalização da banda, né? E como é que foi a história de vocês com o Rancho de la Luna, assim? Como é que vocês chegaram até a gravação do disco lá? Conta essa história pra gente, desde do festival, né, até Sim. a gravação. Então, em 2014, a gente se inscreveu para um festival no Texas que chama South by Southwest, que é um dos festivais de maior peso assim, para bandas independentes, bandas que estão começando, para tentar atingir um mercado maior ou até fazer essa troca mesmo. É meio que uma feira de música que acontece em Austin. E a gente se inscreveu e fomos selecionados e acabamos indo para o South by Southwest. E a partir do momento que a gente soube que a gente ia, a gente fez um trabalho muito intenso assim, de tentar marcar shows, de correr atrás das casas, tentar fazer contatos. E acabou que a gente teve uma resposta muito boa. Assim, a gente acabou marcando 10 shows no período que a gente estava lá. E em um desses shows a gente teve a oportunidade de conhecer o Jimmy Ford, que é um cara que tocava junto com o David Ketchum em um projeto. E ele, nessa ocasião, na verdade, ele estava fazendo o som da casa que a gente ia tocar. Foi, inclusive, um show muito vazio, assim. Tinha a gente, 2 pessoas da outra banda e os garçons, praticamente, assim. E acabou que a gente conseguiu ser muito feliz nesse show. E o cara gostou muito da banda e apresentou pro David Ketchum, que gostou muito. E quando a gente voltou ao Brasil, tivemos a surpresa, né, do e-mail dele, convidando a gente para gravar lá no Rancho de la Luna. Falando da experiência de vocês como produtores em estúdio, a gente está aqui no Complexo Estúdio, né, que é um estúdio, um pub. Eu queria que vocês explicassem qual é a ideia do Complexo atualmente, né, e a herança dele, né, porque veio de um outro estúdio, que era o Rock Lab. Quando a gente começou o estúdio, a gente estava numa época muito escassa de lugar para as bandas se apresentarem. A gente sempre teve o Martin Sererê, o Oscar Niemeyer, lugares que esperam mais público do que normalmente uma banda underground precisa, assim. E a gente começou a pensar que, como o estúdio é um lugar onde passam várias bandas da cidade, tanto aqui quanto em outros estúdios, a gente falou, cara, talvez a gente pode começar a abrir para as bandas tocarem aqui no fim de semana, a gente começa a vender uma cerveja, pode ser um ambiente agradável. Então a gente começou, no começo, eu comecei fazendo uns shows um pouco mais voltados para o hardcore, punk rock, heavy metal, assim. E foi muito legal porque várias bandas que estavam sem muito lugar para tocar, vieram tocar, adoraram o espaço. E a gente falou, cara, vamos abrir mais, né, as portas para outros estilos também. E foi uma resposta muito boa, tanto de banda quanto de público. No caso de vocês, acho que é um exemplo interessante de, como se fosse assim, o outro trabalho também ser ligado ao que vocês já fazem com Hellbenders, né? Porque tem muita banda, exemplos de banda que a galera gerencia a banda e ao mesmo tempo tem um emprego de segunda a sexta, ou então vários outros trabalhos que não estão ligados à música. Isso facilita um pouco para vocês manterem a banda acesa, digamos assim? Completamente, assim, na verdade, quando a gente olhou assim e falou, cara, é isso mesmo, que não adianta, a gente já tá aqui um tempão fazendo isso, é porque realmente a gente tem muito amor a isso e é o que a gente sabe fazer, cara. Então a gente foi tentando procurar áreas adjacentes ali também que pudessem prover o que a gente necessitava para continuar com a banda. Porque é muito difícil você trabalhar só com a banda e ganhar dinheiro e se manter enquanto banda. Então você precisa achar áreas correlatas ali. Então, assim, o Augusto, por exemplo, ele sempre trabalhou como técnico de palco. O Rodrigo e o Braz começaram a fazer engenharia de som. Eu comecei a trabalhar com vídeo também, que são áreas, assim, dentro da arte que podem servir de
de um segundo emprego ali e você ainda assim tá no meio, sabe? Depois dessa pancada sonora dos Hellbenders, eu vou deixar até vocês tomarem uma aguinha, um destilado, uma IPA. Enfim, fiquem à vontade, mas não saiam daí que daqui a pouco eu volto com mais desse trem doido que é o rock de Goiânia. Isso aí, até já! Um dos camaradas que mais representam essa atitude faça você mesmo da cena de Goiânia é o Fabrício Nobre. As próprias atitudes dele podem explicar por que Goiânia tem uma cena de rock alternativo tão resistente. O Fabrício é vocalista de uma banda da MQN, ele é diretor do Festival Bananada, que está indo para a 19ª edição, e além disso é agente de diversas outras bandas, agendando shows para eles nacionalmente. É muito trabalho, é muito trampo, mas o Fabrício leva o rock and roll a sério. Então bora pro rock conversar com o Fabrício Nobre. Fabrício, estamos aqui no seu templo do rock de Goiânia. Muito legal esse lugar. Explica como é que você teve essa ideia de abrir esse centro cultural aqui. Na verdade é muito recente, assim, né? Eu já trabalho com produção de música em Goiânia há quase 2 décadas e sempre me provocaram para ter um espaço de arte, de música, e que as pessoas pudessem vir mais vezes, um bar e tal. Aí, há uns 4 meses atrás, na verdade, há 1 ano e meio atrás, 2 parceiros meus, o Fred Furtado e o César, que é o guitarrista do MQN, da minha banda, que está comigo desde sempre, falaram, a gente vai abrir um lugar e a gente quer que você participe em tudo, em programar, em curar, em dar a cara pro espaço, e aí nós estamos vivendo essa experiência nova. Normalmente as pessoas começam fazendo o bar, o espaço, o selo, depois o festival. Eu meio que estou fazendo a coisa na contramão, mas estou satisfeito, tá muito legal. E é legal você poder programar o seu espaço todas as semanas, entendeu? Isso é muito bom. O lance é ser um espaço criativo mesmo, as pessoas que trabalham com arte, vir sentar, conversar, ver uma obra, ficar inspirado e querer fazer outra, entendeu? É uma exposição provocar a outra, é aquele show que às vezes não tinha um espaço para acontecer e agora tem, entendeu? Apesar que Goiânia está muito quente um espaço para show, entendeu? Pro tamanho da cena de cidade, a gente tem muita coisa legal. Vocês já visitaram o Complexo, mas tem a Diablo, tem o Cafofo, tem o Martins Sererê, que é um centro cultural legal, tem os Picos de Música Eletrônica, que tem balada, mas tem produção, DJ, produtor mesmo, de música eletrônica, é o Clube, Metrópolis, então tem um monte de coisa rolando, assim, a cidade tá quente nesse aspecto. Esse espírito que você estava falando de um show gerar, assim, estimular nos potenciais artistas mais estímulo para eles fazerem seus próprios trabalhos, é um espírito que você pode dizer que é uma característica local de Goiânia e aí você participa disso, como você disse, há 20 anos, há 2 décadas, e você deve ter visto muita coisa acontecer e também influenciado no fomento dessa cena, né? Quando a gente montou a banda MQN, que é tipo 97, é lógico que a gente tinha os nossos heróis gringos lá, Blur, Sonic Youth, Queens of Stone Age, sei lá, quem eram as referências pra gente na época, Blues Explosion e tal, beleza. Só que eu só pirei em ter uma banda no momento que eu percebi 2 cenas, que foi a cena da Bahia, com o Incoma, que depois virou a Pitch, 2 Sapos e Meio, Retrofoguetes e tal. A cena dos gaúchos ali, Júpiter, Frank, etc., que eu achei que isso fosse possível. Mas o que mais me impressionou na época foi quando eu comecei a sair e vi os Mechanics tocando, CFC, o Vícios da Era, que são bandas antes da gente aqui, entendeu? E isso
Isso que me provocou ter uma banda, e mais do que qualquer outra coisa. Se o meu vizinho pode, eu também posso. E tem umas fotos de show do MQN, assim, de 12 anos atrás, que você olha na plateia, tá o Pedrinho do Bang Bang Bags, o Babu do Valentina, os meninos do Black Drawing, o Hellbenders, etc. E depois nos shows dos Hellbenders, sei lá, esses dias o Bank do Bugarins foi na minha casa, a gente tomando uma cerveja, ele tocou umas músicas do MQN na guitarra, que nem eu lembrava das músicas, e que ele falou que ia no show quando tinha 13 anos, entendeu? Mas eu acho que é uma característica do mercado de música alternativa, underground do mundo inteiro. As pessoas se veem. E na hora que você vê o cara no palco, você fala assim, cara, esse idiota é meu vizinho, cara, e é incrível. Não é possível que eu não consiga fazer uma coisa tão legal quanto ele, entendeu? Então, assim, eu acho que o convívio diário desmistifica um pouco o negócio do palco, encoraja. Você tem uma banda em Goiânia de rock, em inglês ruim, barulhenta, era uma afronta à pecuária, ao sertanejo, etc. Hoje em dia o moleque tem 18 anos, nem liga pra isso, nunca viu falar da pecuária, não sabe nem onde é que fica. Por quê? Porque já existe uma cena que o menino já nasce na bolha. Os Bugarins fazem 120 shows por ano e não tocaram nenhuma vez no Faustão, nunca tocaram nenhuma vez numa rádio de Goiânia. A música deles não estão na programação da rádio da cidade deles. Inclusive eles falaram, a gente é mais conhecido lá fora do que em Goiânia. E eles são heróis locais. No nicho. Com lucidez, assim. Quando a gente faz o show deles aqui, eu tenho que trancar a porta, porque vai entupir de gente. A mesma coisa o Carne Doce, a mesma coisa o Hellbenders. Hellbenders toca do complexo, tem que ter 3 sessões, entendeu? Beleza, eles são heróis naquele segmento. Eles não precisam do mainstream, assim. Mas a que você acredita isso? A internet, ao fato do mercado já ter se autorregulado novamente, ter entendido que é aquela teoria da cauda longa, né? Que finalmente começou a surgir mercados de nicho mais entendíveis tanto pelo público quanto pelos artistas. Eu acho que pelo tempo, pela briga de certas pessoas, essas coisas não acontecem sem as pessoas se movimentarem. As pessoas se conectam, claro. Tem 1 milhão de facilidades, a internet é uma coisa fundamental para isso. E eu acho que a galera dessa geração assimilou mais isso. Quem ensaia mais, toca mais. Quem participa mais da cena, quem está mais comprometido, toca mais. É difícil você fazer um show aqui em Goiânia. As 4 bandas que mais tocam em Goiânia hoje são Carne Doce, Brunx, Bugarins e Hellbenders. E um DJ chamado Neguinho Beats. São 5 caras que mais tocam em Goiânia. Beleza. Não tem nenhuma festa que você não faz aqui em Goiânia, ou nenhum show, que pelo menos um desses caras não está na plateia. E falando da sua trajetória, a Monstro Discos acho que é um marco fundamental na cena de Goiânia. Você participou ativamente e você proporcionou isso não só para você, acabou proporcionando para várias outras bandas de fora de Goiânia, bandas brasileiras que começaram a ver a Monstro Discos como uma referência em termos de divulgação, distribuição, até em termos de curadoria, um selo mesmo, um selo de qualidade. Né? Quem fundou a Monstro Discos e o Goiânia Nós são 2 caras, que é o Léo Bigode e o Márcio dos Mechanics. O primeiro disco da Monstro é um vinil dos Mechanics do caralho, altamente colecionável, e eles que criaram o Goiânia Nós. Mas assim, então, eu fui sócio da Monstro de 2001 a 2011. Uma década. Uma década. E foi o boom do Bananário e do Goiânia Nós juntos. O Bananário sempre foi um festival um pouco menor, mais voltado para a cena da cidade, bem para novidade. E o Goiânia Nós era o grande festival de música alternativa da região. E eu acho que ali em 2007, 2008, foi o maior festival de música do Brasil, entendeu? O que você pretende fazer mais e onde você quer expandir os seus horizontes agora?
O plano pro futuro é manter em pé, cara. Eu quero que o Bananada continue relevante, que a casa dê certo. Eu queria continuar fazendo. Eu quero ter força e tesão e algum conforto para continuar fazendo o que eu tô fazendo. O plano do futuro é o mesmo plano de quando eu tinha 17 anos, cara. É realizar cultura e arte. Toda vez que acontece uma coisa, uma banda de Goiânia, mesmo que eu não tenha nada a ver com ela, eu comemoro, é gol nosso, entendeu? Veja bem, é só caindo que se vê o chão de perto. Eu já caí, então nada de mal tem que sair da sua boca. Então, Hellbenders, e vocês pensam em fazer projetos maiores ainda com a força de produção da banda, um festival ou um ciclo de shows, intercâmbios maiores com... A gente está pensando esse ano fazer algum festival em Goiânia mesmo, para ver se a gente comemora esses 10 anos de banda aí, assim, uma coisa pra gente mesmo, sabe? Se orgulhar, assim, pô, tanto tempo junto, tocando, aguentando esses caras aqui. E a gente quer gravar um disco aqui também, a gente quer gravar um disco no nosso estúdio, sabe, esse ano. A gente quer, a gente produzindo mesmo, talvez chamar algum produtor, talvez não. A gente tá pensando em talvez fazer em casa mesmo, assim. Todo mundo já tá mexendo com isso, então ele vai fazer um vídeo disso, a gente vai gravar e tentar o nosso melhor, né, no nosso próprio trabalho, assim. Acho que talvez esse seja o desafio desse ano pra gente, assim. Trocar ideia com outras bandas para continuar vindo aqui, fazer festivais. Eu acho que então nessa realmente tá na chuva, é para se molhar, tem que se molhar da melhor maneira possível, né? Então tem muita banda boa, cara, muita banda boa no Brasil. Então poder trazer elas, poder mais gente conhecer essas bandas é incrível. Pela força de criar eventos mais atraentes e para um público mais diverso, a cena roqueira de Goiânia acabou encontrando sinergia com a cena de música eletrônica da cidade. Um dos maiores destaques dessa cena atual é o DJ Neguinho Beats, que produz alquimias sonoras com percussão brasileira e beats eletrônicos. Se liga nele. Muita música boa hoje aqui no Segue o Som no Planalto Central do Brasil. A gente veio aqui conhecer de perto a cena musical pulsante de rock de Goiânia, uma cidade surpreendente que se mostra culturalmente muito diversa. E aqui, se as tribos não convivem tanto, com certeza elas coexistem e elas criam seus próprios espaços e suas formas de expressão. No próximo programa, a gente continua a nossa viagem musical pela via alternativa aqui em Goiânia Rock City. Até já! Já tá cansado da minha voz, porque o tempo todo um timbre feminino é, pra maioria, algo enjoativo. Que tal se agora entrasse um homem aqui pra gente dar aquela variada? Não é um gosto pessoal, às vezes é o que pede o som. E eu ainda posso ser a backing vocal e posso parcar pau enquanto você me diz pra me inspirar nos